Hello, hello! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criando e Cativando. Eu sou a Ellen Joyce e hoje nós vamos falar de mulheres incríveis que mudaram a nossa literatura. Mas antes, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e resenhas incríveis aqui do canal. Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Ana Maria Machado, Lígia Fagundes Telles, são esses e tantos outros grandes nomes de grandes mulheres da nossa literatura, que contribuíram com suas palavras e suas histórias para que a nossa literatura ficasse grande, gigante, assim como essas mulheres foram e ainda são. Hoje, o dia em que posto esse vídeo é dia 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher, mas que para mim deveria ser todos os dias. Quer saber? Para mim é. Mas vamos celebrar o hoje e o que ele representa. Então, nada melhor que apresentar para vocês algumas das autoras nacionais que compõem as bibliotecas, as livrarias e as estantes, mulheres que compõem a nossa literatura. Com isso, selecionei alguns nomes, dentre tantos que merecem ser celebrados, para compartilhar com vocês e para conhecermos juntos essas obras e essas histórias. E gravar esse vídeo me inspira a ler essas obras e a conhecer as palavras escritas por essas mulheres incríveis. E eu começo esse vídeo falando de Carolina Maria de Jesus. Nascida mineira, mudou-se para São Paulo em 1937, aos seus 33 anos, grávida, se instalando na comunidade do Canindé, na zona norte da capital paulista. Começou a trabalhar como catadora de papel e no seu trabalho ela encontrava cadernos onde registrava a rotina da comunidade, a sua rotina. Mais tarde, em 1960, esses registros tornaram-se o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi traduzido para 16 idiomas e vendido em 40 países. Depois de um tempo, Carolina mudou-se para Santana, um bairro de classe média de São Paulo, e 3 anos depois publicou o romance Pedaços de Fome e o livro Provérbios. Após seu falecimento, outras 6 obras foram publicadas a partir dos materiais e cadernos deixados pela autora. Cecília Meirelles, escritora, jornalista, professora e pintora, foi uma das poetas mais importantes no Brasil. Ela se destacou na segunda fase do pós-modernismo, junto a um grupo de poetas que consolidaram a poesia de 30. Nascida no Rio de Janeiro em 1919, aos seus 18 anos, publicou sua primeira obra intitulada Espectros. De 1930 a 1931, ela trabalhou como jornalista no Diário de Notícias, escrevendo sobre os problemas da educação. Suas obras foram traduzidas para diversos idiomas e ela recebeu diversos prêmios, dentre eles o Prêmio Machado de Assis, o Prêmio Jabuti, Prêmio de Poesia Olavo Bilac e o Prêmio Oficial da Ordem do Mérito no Chile. Como professora, promoveu reformas educacionais, defendendo a construção de bibliotecas infantis. Clarice Lispector. Nascida ucraniana, mudou-se para o Brasil com sua família aos 2 meses de idade e sua família fixou moradia em Maceió. Depois de um tempo, eles se mudaram para Recife e ela passou boa parte de sua infância no bairro Boa Vista. E logo que aprendeu a ler e escrever, começou a escrever pequenos contos. Estudou inglês e francês e cresceu ouvindo o idioma de seus pais. Aos 12 anos, eles se mudaram para o Rio de Janeiro e ela se tornou uma frequentadora assídua da biblioteca. Anos mais tarde, em 1944, forma-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito, sendo este também o ano em que publica seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, abrindo uma nova tendência na literatura nacional. No livro ela fala sobre a adolescência com uma visão interiorizada, com uma narrativa que funde a prosa à poesia. No mesmo ano, a obra ganhou o prêmio Graça Aranha. Em 1946, morando na Suíça, publicou O Lustre e em 1949 a obra A Cidade Sitiada. Em 1952, publicou a obra Alguns Contos. Com diversas obras publicadas ao longo dos anos, também ganhou alguns prêmios, como, por exemplo, o Prêmio Jabuti pela CBL, a Câmara Brasileira do Livro, e o Prêmio Calunga pela Campanha Nacional da Criança. Mais tarde, de volta ao Brasil, Clarice passou a integrar o Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Livro. Ana Maria Machado. Nascida no Rio de Janeiro, estudou no Museu da Arte Moderna no Rio e no MoMA em Nova York. Em 1964, formou-se em Letras Neolatinas pela Faculdade Nacional da Universidade do Brasil. Lecionou literatura na UFRJ, na PUC-Rio, em 2 colégios do Rio de Janeiro. Lecionou também língua portuguesa na Sorbonne, em Paris, e na Universidade de Berkeley, onde já havia sido escritora residente. Em 1970 saiu do Brasil e em 1976 publicou seu primeiro livro, Recado do Nome. Como jornalista, trabalhou no Correio da Manhã, no Jornal do Brasil, no Globo, colaborando com revistas como a Isto É e a Veja. Por 7 anos, chefiou o jornalismo do Sistema do Jornal do Brasil de rádio e criou e dirigiu por 18 anos, junto a 2 sócias, a primeira livraria especializada em livros infantis do Brasil, chamada Malas Artes.
Há 35 anos promove a leitura e o fomento do livro, tendo realizado consultorias e seminários pela Unesco em diversos países. Ganhou diversos prêmios por seu trabalho como jornalista e escritora, e quando eu digo diversos, é porque são muitos mesmo, tanto nacionais quanto internacionais, sendo eles 3 prêmios Jabuti, Prêmio Machado de Assis, Prêmio Mulher da Paz na Suíça, Prêmio Cultura do Rio de Janeiro, Prêmio Ibero-Americano de Literatura Infantil e Juvenil e muitos outros. Ela faz parte da Academia Brasileira de Letras e em 2012 e 2013 presidiu a mesma. Conceição Evaristo. Nascida em Belo Horizonte, mudou-se para o Rio de Janeiro na década de 70 e é graduada em Letras pela UFRJ. Trabalhou como professora da rede pública e é mestre em literatura pela PUC-Rio com sua dissertação Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade. É também doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, com a tese Poemas Malungos, Cânticos Irmãos. Participante de movimentos de valorização da cultura negra em nosso país, foi em 1990 que estreou na literatura, publicando poemas e contos na série Cadernos Negros. A autora participa de publicações na Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, e em 2003 publicou seu primeiro romance intitulado Ponciá Vicêncio, que foi muito bem recebido pela crítica e pelo público. A obra, inclusive, foi inserida na lista de livros para vestibulares em diversas universidades no país. Em 2006, publica seu segundo romance, Becos da Memória. Em 2007, Ponciá Vicêncio é traduzido para o inglês nos Estados Unidos e em 2008 publica Poemas de Recordação e Outros Movimentos. Em 2011, lança uma obra de contos intitulada Em Submissas Lágrimas de Mulheres, e em 2014 lança Olhos d'Água, que foi finalista no Prêmio Jabuti em Contos e Crônicas. Em 2016 publica outra ficção intitulada A História de Leves Enganos e Parecenças. Já recebeu o Prêmio de Literatura do Governo de Minas Gerais e 3 de seus livros já foram traduzidos para o francês, sendo publicados em Paris. Lígia Fagundes Telles. Nascida em São Paulo, formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco e foi na adolescência que descobriu sua paixão pela literatura, sendo incentivada pelos seus maiores amigos, Carlos Drummond de Andrade e Érico Veríssimo. Imagina você estar na escola e tem um grupo de amigos, e eles são Lígia Fagundes Telles, Carlos Drummond de Andrade e Érico Veríssimo. Sem mais. Só que ela rejeitava suas primeiras obras para alcançar a maturidade literária, que, de acordo com Antônio Cândido, foi alcançada no livro Cidade de Pedra, publicado em 1954. Em 1958, lançou o livro Histórias do Desencontro, que ganhou o prêmio do Instituto Nacional do Livro. Em 1963, publica Verão no Aquário, no Prêmio Jabuti, e em 1967, em parceria com seu marido, que era cineasta, escreveu o roteiro para cinema Capitu, baseado na obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, que ganhou o prêmio Candango como melhor roteiro cinematográfico. Em 1970, publica Antes do Baile Verde, e o conto que dá título ao livro ganha o primeiro prêmio do Concurso Internacional de Escritoras na França. Em 1973, publica a obra As Meninas, romance que recebeu os prêmios Jabuti, Coelho Neto da Academia Brasileira de Letras e ficção da Associação Paulista de Críticos de Arte. A obra Disciplina do Amor, publicada em 1980, recebeu o prêmio Jabuti e o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. E o livro Horas Nuas, publicado em 1989, recebeu o prêmio Pedro Nava de melhor livro do ano. Trabalhou também como procuradora do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, foi presidente da Cinemateca Brasileira, é membro da Academia Paulista de Letras e da Academia Brasileira de Letras, e seus livros foram publicados em diversos países, como França, Portugal, Alemanha, Itália, Espanha e muitos outros. Cora Coralina. Poeta e contista brasileira Ana Lins dos Guimarães Peixoto, conhecida também como Cora Coralina, nasceu em Goiás e publicou seu primeiro livro aos 75 anos, tornando-se uma das escritoras mais relevantes na literatura nacional. Começou a escrever poemas e contos quando tinha apenas 14 anos, publicando-os no jornal de poemas A Rosa, criado com suas amigas. Seu conto Tragédias na Roça foi publicado em 1910 no Anuário Histórico e Geográfico do Estado de Goiás, sob o pseudônimo de Cora Coralina. Mudou-se para o interior de São Paulo em 1911 e em 1922 foi convidada para participar da Semana de Arte Moderna, porém foi impedida pelo seu marido. Em 1934, tornou-se doceira para sustentar os filhos e continuou escrevendo poemas sobre sua história e sobre os ambientes em que fora criada. Mudou-se para São Paulo e trabalhou como vendedora de livros. Em 1936, mudou-se para Andradina e começou a escrever para o Jornal da Cidade. Em 1951, tornou-se vereadora e 5 anos depois voltou para sua cidade natal. Em 1959, decidiu aprender a datilografar para preparar suas poesias para entregá-las aos editores. Em 1965, realiza seu sonho e publica seu primeiro livro, O Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Em 1970, ingressou na Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás e em 1976 lançou seu segundo livro, Meu Livro Cordel.
sendo elogiada por Carlos Drummond de Andrade em 1980, o que despertou o interesse do grande público. Ganhou o título de doutor honoris pela UFG e recebeu o prêmio Juca Pato pela União Brasileira dos Escritores como intelectual do ano em 1983, pelo livro Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha. Em 1984 é nomeada para a Academia Goiânia de Letras e atualmente a casa em que a poetisa morou é o Museu da Escritora. Hilda Hilst, poetisa, cronista, dramaturga e ficcionista brasileira, Hilda Hilst fez parte da geração de 45 e foi considerada uma das maiores escritoras do século XX. Nasceu em Jaú, São Paulo, e em 1932 mudou-se com a mãe para Santos após a separação dos pais. Em 1937 mudou-se para a capital e em 1948 ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Publicou seu primeiro livro intitulado Presságios em 1950. Em 1951 publicou Baladas de Alzira e a partir de 1954 decidiu dedicar seu tempo exclusivamente a produções literárias. Em 1955 publicou Balada do Festival e em 1961 Ode Fragmentária. Em 1965 mudou-se para Campinas e em 1968 publicou as peças teatrais O Visitante e O Novo Sistema. Em 1970 lançou sua primeira obra de ficção intitulada Fluxo Floema e em 1982 lança Senhora D, que mais tarde foi adaptada para o teatro. Em 1990 publica o Caderno de Lore e anuncia que vai aderir à literatura pornográfica, e em 1992 publica Bufólicas, Poesias Satíricas. Recebeu diversos prêmios, dentre eles o Prêmio Jabuti por Senhora D em 1993 e o Prêmio Jabuti por Cantares de Perda e Predileção em 1984. Recebeu também o Prêmio Crítica para o Conjunto da Obra pela APCA, dentre muitos outros. O vídeo de hoje foi muito importante para mim porque me permitiu conhecer a história dessas mulheres maravilhosas. No começo eu estava receosa de fazer o vídeo, porque eu pensei, como que eu vou falar dessas autoras que contribuíram tanto para a literatura se eu mesma ainda não li nenhuma obra delas? Mas então eu pensei, na verdade, eu estou tendo a oportunidade de conhecer essas histórias e passar essa informação adiante para que vocês também possam conhecer e se encantar pelas obras dessas mulheres que mudaram a literatura nacional. São mulheres que inspiram, que foram atrás de seus sonhos, que lutaram, que batalharam, que estão lá, que estão nesses lugares, que nos inspiram a trilhar o nosso caminho como escritoras e escritores, mostrando que é possível. O que eu contei aqui sobre elas é só a ponta do iceberg da jornada que cada uma delas trilhou. E tem muitas outras autoras que nos encantam, que nos cativam, que nos inspiram. E se antes eu já tinha vontade de ler essas histórias, eu já sabia da relevância dessas mulheres, agora eu tenho ainda mais vontade de ler as obras escritas por essas autoras e tantas outras, e me sinto mais próxima a elas, porque elas mostraram que é possível. Porque a partir do momento em que temos o contato com uma obra, com as palavras de uma pessoa, nós estamos mais próximas a essas autoras e as histórias que elas estão contando. Então espero que, assim como eu, vocês tenham se inspirado a ler as obras dessas mulheres escritoras brasileiras e que elas tenham inspirado vocês, jovens escritoras e escritores, a escreverem e serem os próximos a fazerem parte da literatura nacional. E esse foi o vídeo de hoje. Me contem nos comentários se vocês já leram alguma obra de alguma dessas autoras que eu falei aqui. Me indiquem obras delas. E me contem nos comentários quais são suas escritoras nacionais favoritas, os seus livros de escritoras nacionais. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!